capítulo 4, versículos 7 até o 11. Nos diz assim: temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Esse texto é interessante porque durante tantos anos lia e tudo bem, algumas coisas atribuladas, mas não angustiadas. Mas nunca ele fez tanto sentido como de uns anos para cá, quando o Senhor começou a nos revelar a mensagem da cruz. E eu acredito que aconteceu comigo, eu acredito que com muitos de vocês, na igreja que eu fui criada desde pequena, acompanhando a minha mãe, e eu fui ensinada assim: você chega na igreja, se os irmãos perguntam como que você está, tá tudo bem? Sim, tá tudo bem. A casa pode estar caindo, pode estar tendo aquele... Não, tá tudo bem. Mantendo aquela aparência, né? Aquele cristãozinho que tudo é perfeito, tá tudo ok. E graças ao Senhor, que o Senhor tem mudado isso em nós, né? E assim, se você fracassasse em alguma coisa, reclamasse de alguma coisa, pronto. Fracassou na sua fé, coitadinho, né? Então, isso era uma vida cristã falsa. E louvado seja o Senhor por essa palavra da cruz, porque a gente não podia nem assim, se nós ficássemos chorosos diante da nossa tribulação, nós já não éramos tidos como vitorioso, mas sim como fracassado. Você tinha que ser sempre corajoso, e ao menor sinal de medo, pronto, fracassou seriamente na sua fé para Deus. E esse texto aqui nos mostra uma outra realidade. Nos mostra uma realidade que nós podemos viver atribulados sim, mas porém não angustiados, né? Perplexos sim, porém não desanimados. Claro que você não vai ficar contando a sua vida para os quatro cantos da terra, mas eu acredito que aqui na igreja nós podemos viver uma vida transparente. Não, irmãozinho, não estou bem. Pastor, não estou bem, estou angustiado por isso, porque eu não sei vocês, mas eu de vez em quando dá uma loucura lá, eu já li, eu mando mensagem ao pastor chorando, alguma coisa, e abrindo meu coração. Converso com alguns irmãos, porque isso é ser transparente. Quando você chega a um irmão e pede, não irmão, eu não estou bem, eu não estou assim, não é sinal de fraqueza. Isso é vida no corpo de Cristo. Nós somos família em Cristo. E eu louvo o Senhor por isso. Porque é claro que nós traçamos um padrão para nós, que nós queríamos ser forte o tempo todo, vitorioso o tempo todo estar feliz. Quem que quer ser atribulado? Ninguém quer. Mas aos poucos o Senhor tem nos mostrado que o verdadeiro cristão não é assim. Porque seria uma vida centrada em nós mesmos, sem transparência, egocêntrica, uma falsidade de vida. A vida de cruz tem nos levado a viver um paradoxo de poder na fraqueza, alegria em meio à dor e uma fé que triunfa onde a dúvida chega. Quem de nós hoje não tem tido dores? Não digo só dores físicas por uma enfermidade, mas dores às vezes por uma perda, por uma luta, tribulação que está passando, às vezes dor por um filho que está no mundo. Não é assim? Quem que
em algum momento você se sente fraco diante da circunstância que está passando? Eu não sei vocês, mas eu já tive muitos momentos assim. Que você sente uma fraqueza, que você começa a olhar para a circunstância e você se deprime, você se abate. Mas aí é o momento em que a vida de Cristo se manifesta. Aí está a diferença. Que o Senhor tem nos ensinado a viver dia a dia, tomando a nossa cruz e seguindo ao Senhor Jesus. E quando o Senhor se manifesta em nós, é aí que nós podemos viver esse poder na fraqueza que Paulo diz, essa alegria em meio à dor, porque no conceito mundano, quando você está atribulado, quem que vai ficar alegre? Humanamente falando, não fica. Você fica triste, você chora, você se angustia, você se deprime, você quer se isolar. Quem aí nunca desejou cavar um buraco e entrar dentro dele e esquecer? Eu digo até, quem não desejou até, Senhor, me leva, porque eu não aguento mais. Não é assim? E quem nunca teve dúvida, medo, insegurança, não se sentiu inseguro diante de uma circunstância? Então, irmãos, assim, meditando nesse texto é maravilhoso demais. E somente estando em Cristo é que nós podemos viver tudo isso que esse texto descreve. Nesse mundo nós somos afligidos dia a dia, mas não precisamos fingir para ninguém diante das nossas angústias. Pelo contrário, isso não é um sinal de fraqueza. O que importa é que prossigamos em Cristo firmes, olhando para Ele, porque podemos estar perplexos sim, mas não desanimados. Porque quando uma perplexidade mantém a pessoa, muitas vezes ela é imóvel, ela nem consegue se mexer, ela está assustada, né? Mas somente estando nele nós podemos estar dessa forma, muitas vezes sem saber o que fazer, assustados, com medo, mas porém não desanimados, porque nós temos a vida da pessoa de Cristo em nós. Lá em Tiago 5:11, Tiago 5:11, nos diz assim: eis que temos por felizes os que perseveram firmes. Aí está. Com a vida de Cristo nós podemos perseverar firmes, confiando no Senhor. O Senhor Jesus nos encoraja a termos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo e nós, estando nele, também podemos vencer. A cruz foi o marco final de tudo. Já foi consumado sua obra, seu triunfo, e nós só temos vitória através da sua vida em nós. Só poderemos viver o que o texto de Coríntios, 2 Coríntios 4, o versículo 8, a parte B, que diz perplexos, porém não desanimados, nós só poderemos viver isso se estivermos nele. Porque quando ficamos perplexos, espantados, sem saber como agir, através dele nós não ficamos desanimados se tivermos a sua vida em nós. Porque caso contrário, nós vamos entrar em desespero, vamos ficar prostrados, totalmente prostrados. Nós sabemos que nós estamos vivendo momentos difíceis. O mundo está... Então nós estamos tendo momentos difíceis em todas as áreas, né? A iniquidade, e nós temos preocupações com os nossos filhos, né? Aqueles que são pais, dificuldades financeiras, enfermidades. Acho que nunca se ouve falar de tantas pessoas doentes, enfermas como hoje, pessoas se suicidando, pessoas fazendo coisas horrendas, né? Criminalidade. Então nós estamos vivendo tempos difíceis, e segundo a palavra nós sabemos que isso só vai piorar, mas nós não ficaremos prostrados e nem parados, estagnados
se nós tivermos a vida de Cristo em nós, né? A vida que vence está nele. Somente através dele é que nós podemos vencer tudo isso. Pode o mundo... Eu falo assim, aquele texto do povo quando saiu do Egito, antes de sair, aquela noite que o anjo passou e matou todos os primogênitos, mas aqueles que tinham sangue no umbral da porta, foi poupado a família e o gado. Nem do gado o primogênito morreu naquela noite. E eu sempre tenho orado: Senhor, assim como o Senhor guardou aquele povo de Israel antes de sair do Egito, o Senhor o poupou, nós podemos viver hoje nesse mundo. Tudo pode estar vindo morro abaixo, mas se nós temos Cristo, a marca de Cristo em nós podemos ser poupados. E é assim que nós temos que viver hoje em dia. Em Hebreus 4,15, ele nos mostra alguém, né, que nos ensinou muito com a sua vida. Hebreus 4,15 nos diz assim: não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas à vossa semelhança, mas sem pecado. E essa pessoa foi o Senhor Jesus. As lições que o Senhor tem nos ensinado através da sua vida, porque a Bíblia fala que ele aprendeu obediência pelas coisas que ele padeceu. E quando ele nos encoraja na sua palavra a dizer: tem de bom ânimo, assim como venci, vocês podem vencer, não é à toa. Porque nós sabemos que ele foi homem de dores, segundo a palavra. Ele sofreu. E ele é o sumo sacerdote que se compadece, diz a palavra. As lições verdadeiras e profundas, elas não vêm nos momentos de conforto, onde tudo vai bem. Nós sabemos que os homens do passado, escrito na Bíblia, e nos dias de hoje, compreenderam as profundezas de Deus e cresceram profundamente nele, através de sofrimento. Se a gente for pegar a Bíblia, nós temos tantos exemplos: Davi, Jó, Paulo. Nossa, Paulo como ministra muito a vida de Paulo, e tantos outros. E o pastor sempre, às vezes, tem falado, né, que no conforto nós não crescemos. Quando está tudo bem, é mais fácil até nós nos afastarmos de Deus quando as coisas vão muito bem, quando está tudo muito folgado. Mas é ali no momento da angústia, do sofrimento, que nós somos trabalhados, que nós levamos o nosso morrer, é que nós ganhamos um tesouro precioso, que é o Senhor Jesus. E é ali que nós crescemos, não é? Em Filipenses 3,8, Paulo nos dá uma tremenda palavra. Oxalá chegamos a ser como Paulo. Em Filipenses 3,8 ele diz: sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e a considero como refúgio para ganhar a Cristo. A fé desse homem era tremenda. E para chegar onde ele chegou, considerar tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo, ele diz: pelo qual eu perdi todas as coisas. E ele considerava tudo como refúgio, né? E às vezes a gente tem um valor um pouquinho invertido, né? Às vezes a gente quer ganhar um pouquinho aqui, né? Quer ganhar um pouquinho aqui no mundo, ter uma vida um pouco mais regada, um pouco mais de luxo, um pouco mais de conforto, sendo que nós sabemos que tudo vai ficar aqui. Tudo aqui é passageiro e nada se compara com a beleza, a profundidade e a preciosidade que há na vida de Cristo. Então, assim, Paulo é um homem que ministra muito ao nosso coração essa experiência que ele teve. Resumindo isso, sem dor não existe ganho.
O Senhor Jesus também foi um exemplo de sofrimento. Em Hebreus 5:8, ali fala, Hebreus 5:8, aquilo que eu acabei de dizer, que embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Só que diz que sem pecado, né? Sem pecado. Charles Spurgeon diz: aqueles que mergulham no mar da aflição trazem consigo pérolas raras. Portanto, amados, lá em Tiago 1:2 diz: tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. E essa alegria, por passar por várias provações, somente em Cristo. Porque caso contrário, negativo. Passar por várias provações só tem valor se for em Cristo, porque caso contrário a gente chuta o balde, como diz, e desiste. Então, assim, a gente tem visto como é precioso tudo isso que o Senhor tem nos ensinado nessa vida de cruz. A vida essa obra que o Senhor realizou ali na cruz. É uma vida que vence. É uma vida que a gente pode passar por tudo, mas desistir do Senhor jamais. Podemos ali estar sofrendo, sim, mas prosseguindo, porque nós sabemos que a nossa vida não se resume aqui. Pelo contrário, aqui nós só somos peregrinos, porque a nossa vida verdadeira está lá, na eternidade com o Senhor. E como o Paulo disse, considero como um refúgio para ganhar a Cristo. Nós devemos considerar a nossa vida aqui como um refúgio mesmo, porque é lá, nós já podemos desfrutar da pessoa de Cristo aqui, mas é lá que nós vamos ter uma vida eterna com Ele. Por isso, amados, permaneçamos no Senhor e em Sua palavra. Continuemos a tomar nossa cruz dia a dia e seguir. Não importa o que passemos, o quanto soframos e sejamos atribulados. O que importa é o que vamos ganhar dele, da sua vida, e o quanto vamos avançar nas profundezas inesgotáveis do seu amor. O quanto vamos conhecer. Voltando novamente em Paulo, eu creio que pelas cartas que Paulo escreveu, pelo tudo que ele disse, Paulo sim avançou nas profundezas inesgotáveis do amor de Cristo. Ele sim conheceu verdadeiramente a vida que vence, a vida de Cristo. Porque quando aquele homem terminou sua vida ali na prisão, até o ponto que foi decapitado, e com a fé que ele tinha, com tudo que ele falava, as cartas que ele escrevia, somente um regenerado, somente um crucificado, somente uma pessoa que ganhou muito de Cristo para viver tudo aquilo que ele viveu e ainda deixasse as riquezas, né, que ele deixou nas suas cartas. Em 2 Coríntios 4, 16 e 17, eu peguei uma nova versão, que eu gostei muito dessa versão, que diz assim, 2 Coríntios 4, 16 e 17. Por isso, não desanimados, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Que palavra de encorajamento, não? Por isso, não desanimados, embora exteriormente estejamos desgastando, né? Em meio às lutas, a nossa carne, vamos envelhecendo, vamos tendo a fraqueza, os problemas, mas interiormente nós, quando nós tomamos a nossa cruz dia a dia e seguimos o Senhor, interiormente nós
somos renovados dia após dia. E ele fala que os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa maior do que todo esse sofrimento. Uma glória eterna, onde vamos viver uma eternidade com o nosso Senhor. E o bom de tudo isso é que aqui nós podemos já começar a desfrutar da sua vida em nós. Não precisamos esperar a eternidade. A partir do momento que nós tomamos a nossa cruz dia a dia e seguimos o Senhor, nós podemos desfrutar da pessoa dele, dessa vida que vence através dele, dessa graça e misericórdia que vem dele, e podemos já ir desfrutando desde aqui. Aqui eu acredito que é uma pequenina amostra do que nós podemos viver lá, porque aqui ainda nós somos atribulados, ainda teremos aflições, mas a partir do momento que nós vamos conhecendo o Senhor, ganhando dele, ganhando da pessoa dele, esse sofrimento não vai nos causando tanto peso, já não vai nos causando angústia. Mesmo que às vezes aquele momento, porque nós somos carne, nós temos uma alma, mesmo quando às vezes o sofrimento, a angústia vem e nos assola, mas é automático, quando aquilo nos assola, logo você se clama, Senhor, aquilo já transforma, te dá uma paz, você já não sente mais o peso daquela circunstância. Agora, se nós formos olhar para a nossa circunstância, para as dificuldades do nosso sofrimento, com certeza a gente vai sucumbir. Mas nós temos um alívio quando nós olhamos para ele e falamos, Senhor, eu não estou conseguindo. Eu não vou conseguir se o Senhor não vencer por mim, através de mim. Senhor, está difícil. Se o Senhor não abrir essa porta, nada vai acontecer. Porque nós temos aprendido que tudo vem dele, tudo é por ele e é por meio dele. Então, sem ele, não adianta. Às vezes a gente pensa assim, por que tem certas pessoas que a gente fala dessa vida que vence, dessa vida que pode ser vitoriosa através de Cristo, e as pessoas não se atentam a isso. É uma pena, porque às vezes até no meio dos nossos familiares a gente tenta falar sobre isso e tem uns conceitos errados da palavra. Mas que bom que nós estamos aqui e o Senhor tem nos ensinado essas verdades. Por isso nós temos que nos apegar a ela como se fosse o nosso fôlego de vida mesmo, nossa salvação, como nós estivéssemos num buraco e alguém nos tendesse uma corda. Temos que nos apegar à palavra e à pessoa de Cristo, porque é isso que vai nos fazer vencer. Só conseguiremos viver o que descreve em 2 Coríntios 4, do 7 ao 11, após passarmos pela cruz, para que o poder de Cristo se manifeste em nós. Tudo se resume nós passarmos pela cruz, porque foi lá que o Senhor nos atraiu, foi lá que o Senhor nos justificou, nos perdoou, e quando Ele ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele para uma nova vida. E é só através da nossa cruz, tomar a nossa cruz dia a dia e seguir o Senhor, é que nós poderemos vencer todas as coisas, vencermos este mundo assim como Ele venceu. Eu peguei algo na internet, porque baseado nessa frase que Charles Spurgeon diz, que aqueles que mergulham no mar da aflição trazem consigo pérolas raras. Aí eu fui pesquisar um pouco mais sobre a pérola e eu achei uma coisa muito interessante. Eu já sabia que lá a ostra, quando entra algum grãozinho de areia ou um parasita, então que começa a causar um certo desconforto com ela, ou às vezes até machucá-la,
Aí é onde que a ostra produz a pérola. Aí eu fui dar uma sondadinha um pouquinho mais, e é interessante que eles colocam até como entre aspas, né? Pérolas da dor. Só a ostra que sofre produz pérola. E eles falam que a ostra feliz não produz pérola, porque eles consideram a ostra feliz aquela que não entrou nenhum parasita e nenhum grãozinho de areia para incomodá-la ou feri-la. E a ostra precisa ser ferida e incomodada. Nem sempre ela é machucada, né? Mas ela precisa ser incomodada para produzir o nácar ao redor do corpo estranho, formando o que conhecemos como pérola. Então entrou areinha ou parasita, ela cria esse nácar, né, que eles falam, e vai envolvendo aquilo que está ferindo ela. E é aquilo que no passar, acho que de uns 3 meses, se eu não me engano, ela vai formando a pérola. E eu achei muito interessante isso, porque ela tem que produzir a pérola para deixar de sofrer. Enquanto ela não produz a pérola, ela não para de sofrer, não para de sentir dor. Interessante que depois a pérola pode ser extraída dela e ela não morre, eles devolvem ela para o mar. E uma coisa que eu achei interessante, a pérola só é produzida através da dor, de algo que machuca, de algo que incomoda. E eu acredito, e eu tenho certeza, que somente a cruz, dia a dia, que não é fácil, muitas vezes nos causa dor, não é? Porque não é fácil você negar a você mesmo quando você quer tomar uma decisão por si, você quer resolver um problema por si próprio, ou outras circunstâncias que te magoam, mas você tem que negar a si mesmo, você tem que ir para o Senhor. Então isso às vezes nos causa um incômodo, um desconforto. Mas se nós quisermos que seja produzido a pérola mais preciosa, que é a pessoa de Cristo em nós, nós temos que ter essa areinha, esse parasitinha a nos incomodar e provocar em nós todo esse sofrimento. Porque fora disso, não tem como produzir essa pérola, não tem como produzir a vida de Cristo em nós. E é interessante que ela tem que produzir para deixar de sofrer. E quando Cristo é formado em nós, eu acredito que nós vamos parar de sofrer. Porque quando formos afligidos, quando as circunstâncias nos arrocharem, nós vamos ter a vida dele em nós, que vai nos trazer paz, alegria, esperança. Eu creio que foi isso que Paulo experimentou. Cristo foi produzido nele, ele conheceu as profundezas de Cristo, tanto que para ele está lá na prisão por tanto tempo que ele ficou, e sabendo a morte que o esperava. Nas suas cartas você não vê um homem que estava deprimido, triste, mas ele estava ali firme, com esperança, com fé, perseverando na pessoa de Cristo. E é isso, irmãos, que nós temos a ganhar em Cristo. Nós podemos estar com medo, mas
é aquela fé que vence. Podemos estar perplexos, assustados, temerosos, inseguros, mas porém não desanimados, perseverando sempre. Podemos estar nos sentindo fraco, como diz aqui, mas em Cristo, tendo poder na fraqueza, o poder de Cristo, a graça de Cristo, a vitória de Cristo. E essa é a vida através da pessoa do Senhor que nós podemos ter e desfrutar. Louvado seja o Senhor por tudo isso que Ele tem nos ensinado. Eu creio que somos privilegiados, porque muitos aí fora não estão ouvindo e não estão aprendendo o que nós estamos aprendendo aqui. Muitos ainda estão dando cabeçada, murro em ponta de faca, sem esperança, vivendo uma vida fracassada, vivendo uma vida em si mesmo, egocêntrica, querendo resolver tudo por si, querendo agir por si. Mas nós temos tido esse privilégio de termos a vida de Cristo. E o Senhor tem nos ensinado a vivermos essa vida que vence através dele. E uma coisa que eu acho interessante, que eu aprendi muito errado lá atrás também, e que o Senhor tem me ensinado, que é totalmente ao contrário. Antigamente era assim: você está com paciência? Peça para o Senhor te dar paciência. Você está desanimado? Pede para o Senhor te dar ânimo. Você está sem fé? Pede para o Senhor te dar fé. Mas não é assim. Não é assim, o Senhor sai distribuindo, Maria José precisa de fé, a Márcia precisa de ânimo, o Senhor sai distribuindo. Não, nós podemos ter todas essas coisas se Cristo estiver em nós. À medida que vai surgindo a necessidade, o Senhor vai se manifestando. Eu não preciso estar pedindo, Senhor, me dá isso. Não, Ele vai se manifestando. No momento que eu precisar de fé, Ele vai se manifestar sendo a minha fé. À medida que eu preciso de força, que eu estou me sentindo, Ele vai ser a minha força, a minha rocha, a minha fortaleza. À medida que vai surgindo a necessidade, Ele vai suprindo. Porque Ele é tudo. Ele é tudo que nós precisamos. Então não precisamos mais ficar me enganando, eu preciso disso hoje, amanhã eu preciso daquilo. Não. Vai ser 24 horas, conforme aquilo que nós necessitarmos, Ele vai sendo através de nós. Ele vai suprindo em nós. Essa é a verdadeira vida que vence, meus amados. Portanto, continuemos. Continuemos nessa caminhada, perseverando, confiando no Senhor, nos rendendo dia a dia a Ele e ganhando cada vez mais o Senhor, nos aprofundando cada vez mais nas suas riquezas insondáveis, porque isso é o que realmente vale a pena termos nessa vida, a pessoa do Senhor Jesus, porque Ele é tudo que nós precisamos, e tendo Ele, tudo pode ir de água abaixo, mas se nós estivermos nele, amém. Se tivermos que ir, amém, estamos nele, vamos para Ele. Então, era isso que o Senhor abençoou o meu coração. Que o Senhor abençoe a cada um, que renove a cada um, e que o Senhor seja o tudo da vida de cada um, para seguirmos confiante e vencendo dia a dia com o Senhor. Amém. Deus abençoe.